Ao que tudo indica, nós tivemos a confirmação de mais uma morte em Tokyo Revengers. Dessa vez se tratou do Kakusho, aquele que foi um dos primeiros amigos do Takemichi desde a sua infância. Com um passado muito triste, a gente viu ele perdendo a sua família em um acidente de carro que deixou marcas, cicatrizes, não apenas mentais, mas também em seu corpo. Afinal de contas, ele ficou cego de um olho e uma cicatriz muito grande se estende pela sua cabeça à sua testa. Kakusho sempre enfrentou grandes problemas, grandes adversidades durante a sua vida, principalmente pois ele teve que viver como um órfão por muito tempo. Agora, no arco final, nós vimos uma redenção do menino Kakusho que acabou se envolvendo na maior parte do tempo em algumas gangues que talvez não sejam as melhores, que cometiam alguns crimes, algumas atrocidades. Mas enfim, o menino Kakusho conseguiu se tornar um herói que ele tanto admirava em sua infância, o herói Takemichi. Fala, guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás, eu sou o Renan e hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre essa despedida tão emocionante que foi esse capítulo 257, onde a gente viu finalmente, vamos concretizar aqui a ida do Kakusho, que já tinha escapado da morte algumas vezes. Só que antes de entrar em alguns detalhes, eu convido você a se inscrever caso você seja novo aqui no canal, e também é muito importante que você deixe o like, comente e compartilhe, que são sempre coisas que fortalecem muito o nosso trabalho. E se você quer conversar mais ainda de Tokyo Revengers, tem aqui o nosso clube de membros, onde você tem acesso exclusivo ao nosso WhatsApp. Agora vamos pra vinheta, que eu sei que vocês querem conversar um pouquinho mais sobre essa despedida dolorida do menino Kakusho. Como a gente comentou um pouquinho aqui na abertura, a história do Kakusho ela sempre foi triste. Desde pequeno ele já enfrentou alguns problemas. Um acidente de carro tirou seus pais, tornando ele um órfão. Isso ele foi jogado diretamente num orfanato, numa casa de criação. E sempre muito triste com tudo que aconteceu ali dentro da sua infância, ele conheceu uma pessoa que, digamos assim, se importou com ele. Izana Kurokawa. Só que assim se criou uma irmandade, mas não uma igualdade. Porque o Izana era o rei e teria como Kakusho o seu subordinado. E o Kakusho desde pequeno, não tendo mais quem criá-lo, acabou se apegando muito ao Izana, principalmente como um soldado, alguém por qual ele daria a sua vida. E foi assim ao longo de Tokyo Revengers, nós vimos a presença do Kakusho sempre muito ligada ao do Izana, principalmente no arco da Tenjiku, que é onde ele foi apresentado, nos mostrado um pouco mais sobre a sua história, e mostrou também essa amizade deles e esse ponto de o próprio Kakusho dar a sua vida em troca da vida do rei, que era o Izana. A gente viu nesse arco da Tenjiku muito da força também. Afinal de contas, aquele primeiro encontro onde a gente viu Kakusho contra o Smile teoricamente venceu o Kakusho, mas o Kakusho tira uma onda falando que ele estava apenas brincando, que ele não lutou a sério, era algo apenas para separar o Takemichi dos outros meninos da Toman, para que enfim os dois pudessem conversar a sós, já que o Takemichi não se lembrava do Kakusho, justamente porque ele já estava bem diferente, um delinquente formado dentro do arco da Tenjiku. Lá a gente viu a sua força extremamente alta. O cara foi capaz de derrotar um Muto, rapidamente desarmá-lo e também deu um cansaço ali. Ele conseguiu derrotar o Angry, que estava ferido, mas estava no seu modo ogro azul, invencível, que estava fazendo uma limpa pela frente. Kakusho foi lá e conseguiu derrotá-lo sem grandes problemas. Depois ele acabou sendo baleado, como vocês lembram, uma cena muito triste. A gente já tinha visto ali uma segunda oportunidade do Kakusho morrer. A primeira foi o acidente dos pais, a segunda quando ele sobreviveu aos tiros que ele acabou recebendo. Um tiro na verdade, Os outros o Izana acabou recebendo e acabou falecendo. Ali a gente percebeu que a cabeça do Kakusho, que esteve por um tempo perdida, havia meio que colocado nos rumos. Novamente, ele se encontrou numa posição muito complicada ao perder o Izana, do qual ele tinha uma admiração
tremenda. Inclusive ele se surpreende naquele momento antes da morte do Izana em saber que o Izana não via ele apenas como um subordinado, afinal de contas o Izana também se sacrificou para que o Izana sobrevivesse, se jogando na frente dos tiros. E acho até que essa questão do sacrifício foi bem trabalhada agora no arco final, mostrando que o Kakusho, que viu alguém se sacrificar por ele, ele teve agora o mesmo empenho em se sacrificar por outra pessoa. Mas vamos com calma, porque eu sei que vocês ainda querem que eu comente aqui um pouquinho sobre a trajetória do Kakusho nesse arco final. Afinal de contas, ele não queria meio que se envolver novamente em gangues, não ficou muito claro isso, mas o que ficou claro é que o Tyrannosaurus não deu nenhum tipo de escolha para o Kakusho. Era isso ou a morte? Afinal de contas, o Tyranno surrou o Kakusho, trazendo uma derrota bem complicada para ele. Ele acabou entrando na Hokuhara Tandai, acabou fazendo parte do arco das 3 divindades e ele tinha algumas coisas para lidar com o Mike, principalmente que ficaram abertas no arco da Tenjiku. Só que o coitado do Kakusho também não teve a mínima chance contra o Mike, perdeu para o Tyrannosaurus e também perdeu para o Mike. Praticamente foi humilhado nessas duas lutas, o que fez a gente pensar um pouco se o Kakusho era tão forte, mas ele era, calma, ele apenas pegou alguns monstros pela frente. Passando disso, a gente viu que com o fim da Hokuhara Tandai, com a fatídica morte do Tyrannosaurus, o Kakusho ficou um pouco perdido novamente, sem saber para onde ia. Não sabemos o porquê, mas ele acabou sendo recrutado, assim como a maioria da Hokuhara Tandai, dentro da Kantomanji, fazendo parte agora desse arco final, ao lado do Mike. Mas, novamente, a gente vê no começo do arco, principalmente quando começa-se uma luta muito legal, uma das melhores entre Kakusho e Takemichi, existe uma pequena rusga ainda mal resolvida entre Kakusho e Mike, mesmo os dois estando dentro da mesma gangue. Pois, no momento que o Kakusho é arremessado para trás pelo Takemichi, o Mike cita algumas coisas para motivar o Kakusho, enquanto o Kakusho dá uma cutucada falando do Izana. Agora, novamente, temos uma postura aqui muito importante, pois a luta entre Takemichi e Kakusho rolou por um bom tempo, bem equilibrado, Kakusho visivelmente mais forte, enquanto Takemichi com uma resistência duradoura. Só que a luta foi interrompida com as visões do Takemichi, onde ele viu o desastre que o Sanzu estava tramando, e assim ele abandona aquela luta com o Kakusho e vai atrás do Sanzu. Só que o Kakusho, por conhecer o Takemichi de muito tempo, saber como ele se importa com os amigos, acabou acreditando nas palavras, mesmo não fazendo sentido nenhum para ele de que algo poderia acontecer que mataria todos. Essas visões do Takemichi são desconhecidas pelo lado do Kakusho, e mesmo assim ele se importou e teve inclusive inveja dos amigos do Takemichi para ter essa noção, porque o Takemichi se importa com todos, amigos, inimigos, adversários. O Takemichi tem um coração enorme e o Kakusho sempre admirou isso. Desde aquele começo, na infância, onde ele via o Takemichi como um herói. Depois ele teve uma visão também, talvez meio conturbada, mas do Izana como herói. E agora ele teve seu momento de redenção, aonde ele próprio se tornaria o grande herói dessa história. Afinal de contas, depois de proteger o Takemichi dos golpes de katana do Sanzu, nós vimos o Kakusho novamente se sacrificando, mesmo ferido, com sangramento aberto, sem estancar, dando tudo de si para derrotar o Sanzu e parar aquele trem de matar todos, amigos e inimigos, Toman ou Kantomanji. E foi assim que, com uma pequena visão, que na verdade é mais do que um delírio que o Kakusho teve em seus momentos finais, ele viu Izana falando que ajudaria ele nesse último momento para parar o trem. Uma das cenas mais emocionantes dentro de Tokyo Revengers, nós vemos a mão do Izana sobrepondo a mão do Kakusho para que ele tenha força, já que ele está nas suas últimas, para conseguir puxar o freio e parar aquele trem de matar todo mundo que estava em sua frente. Nós já havíamos visto dentro das visões do Takemichi que aquilo se tornaria um verdadeiro desastre, acabaria acertando a Kanto, acabaria acertando a Toman, muitos morreriam, e o Kakusho deu a sua vida para salvar a todos. Ou seja, o menino Kaku conseguiu se tornar um herói, coisa que ele muito admirava nos outros. E é por isso que a gente traz esse vídeo, fazendo um retrospecto, contando um pouco sobre o Kakusho, e também como uma homenagem de um dos melhores personagens de Tokyo Revengers, que eu sei
que muitos de vocês gostam demais. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu coloco aqui no card também pra vocês um vídeo antiguinho aqui do canal que muita gente pode ainda não ter visto, a galera mais nova, contando a história do caso Tora. Vai lá dar uma olhada, porque eu sei que muita gente tá esperando pra ver se ele ainda vai aparecer nesse arco final ou não. Então confere um pouquinho da história dele lá antes de ir embora. E aquele like, né? Aquele like fortalecedor que ajuda muito a deixar cada vez mais o canal pra cima, pra indicar pra mais pessoas e vocês fortalecerem muito a nossa comunidade. É isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu!